Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Galhardo Bales e nesse vídeo nós vamos falar do exagero que está acontecendo a respeito do coronavírus. Nós vamos falar também das doenças esquecidas, principalmente aqui no Brasil, e muito mais novidades a respeito desse vírus que está aterrorizando o Brasil e o mundo. É isso aí, vamos começar o programa falando a respeito das doenças que assolaram o mundo, tá? Em todos os tempos. A varíola, a gripe sazonal espanhola, viária e asiática, peste negra, tuberculose, AIDS, cólera, tifo, febre amarela, ebola, sarampo, malária, raiva, poliomielite. Quer dizer, nós tivemos até outras ainda que eu não coloquei nesses itens, porém muitas delas já foram extintas, algumas delas ainda estão aí controladas e nós não paramos, apesar de terem sido doenças algumas muito mais graves, não foi parado o mundo por causa dessas doenças, né? Então nós vamos continuar agora também falando a respeito de algumas matérias, assuntos que eu colhi com profissionais da área, médicos, sites, para falar um pouquinho por que estamos tão desesperados, aterrorizados por causa do coronavírus. Se justifica ou não? Vamos falar a respeito de uma matéria do site uol.com.br do Viva Bem. Ele fala assim, titula assim: Coronavírus, pânico global não é justificado, dizem especialistas. Daniela Sanches do Viva Bem em São Paulo. Isso daí foi uma matéria de 10/3/2020, bem recente. Enquanto os casos de coronavírus continuam a aumentar no mundo todo, no Brasil já são mais de 30. Também conseguimos ver uma crescente ansiedade e até um certo pânico surgindo no comportamento das pessoas. Isso fica evidente, por exemplo, no aumento vertiginoso na busca de máscaras cirúrgicas no Brasil, né, e também de álcool gel. O acessório cresceu até 569% na China, epicentro da doença e que tem até a última atualização mais de 80 mil casos confirmados. Lembrando, gente, só para lembrar, tá? Que na China fala-se desses números, 80 mil, mas lá tem quase 2 bilhões de habitantes. Então 80 mil para a China não é nada, tá? Então o pessoal começou até a improvisar a máscara com sacolas plásticas e até galões de água. Só para vocês terem uma ideia, tá? E não para aí não. Da Europa e nos Estados Unidos chegam imagens de pessoas esvaziando prateleiras de supermercado para pegar todos esses itens. A Itália impôs quarentena em todo o seu território em uma tentativa de barrar a proliferação do vírus. E diversos países na Europa fecharam universidades e escolas. O cúmulo do absurdo, do desespero, aconteceu no Irã. Mais de 27 pessoas morreram por ingerir álcool adulterado, com a promessa de ficarem livres do vírus. Foi feita uma pesquisa a respeito da taxa de mortalidade, que não chega a 3,4% dos infectados, tá? A maioria pessoas que têm algum tipo de problema, como diabetes, uma pessoa de idade com imunidade mais baixa, que poderia morrer também por estar com uma pneumonia ou um outro tipo de doença que não seja o coronavírus, por estar com a baixa imunidade. Então não é só o coronavírus que é o causador de doença, isso que nós vamos ver mais para frente na terceira idade, né? Apesar de ser 10 vezes maior que a taxa de uma gripe, né? O que tem uma letalidade de 0,1%, esse número não é tão assustador quanto a taxa de doenças como o SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, e o MERS,
que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, né, que é muito maior, chega a ser 9,63%. Então, é assim, a gente tem, claro, que ter todas as precauções. O coronavírus é um resfriado bem mais forte do que o nosso convencional, certo? Mas não é uma coisa assim que a pessoa, pelo que a gente fala, vê aqui, né? Um exemplo, vale lembrar também que embora as pessoas mais idosas e outros problemas, mais idosas e com outros problemas de saúde, especialmente condições cardíacas, diabetes e problemas renais e respiratórios crônicos, estejam mais vulneráveis às complicações graves relacionadas ao coronavírus. Mas grande maioria dos infectados desenvolve sintomas leves e pode se recuperar em casa sem grandes complicações. Alguns, aliás, nem chegam a procurar ajuda médica, já que não desenvolvem os sintomas. Então, o que acontece? Essa porcentagem de 3,4%, na verdade, aqui fala do assunto, pode chegar a 1% das pessoas infectadas que causam a morte. Quer dizer, menor do que a maioria das doenças pré-existentes. Então, aqui, acredita Hélio Baixa, infectologista do Hospital Albert Einstein, não é qualquer um que está falando, esse quadro de insegurança ganhou mais força pela facilidade com que o vírus se espalha, como a sua apresentação pode ser assintomática ou com sintomas de uma leve gripe. Alguns pacientes podem adquirir o vírus e não saber. Mesmo assim, o especialista acredita que não há motivo para desespero. O pânico é o medo sem informação. A informação é o que mais temos atualmente, acredita. Nunca vi uma epidemia tão estudada e documentada como a do coronavírus, afirma, né? Então aí mais pra frente ele fala a respeito, que é uma matéria bem longa, entendeu? Ele fala a respeito da possibilidade de, porque muita gente não vai no hospital, não vai no médico, nada, tem às vezes o coronavírus instalado no corpo dele. Então, estatisticamente, essa quantidade de 3,4% pode cair para 1% dos infectados que chegam a óbito, entendeu? Então, aqui fala do possíveis, graças à tecnologia, sequência que vem evoluindo por aqui com os trabalhos dedicados ao vírus, que é o Zika, né? Doutora em biologia celular, estudiosa do Zika, Rafaela Rosa Ribeiro, estava em Milão realizando uma colaboração para seu projeto com um grupo de virologistas do Hospital San Rafael, quando o coronavírus atingiu a Itália em cheio. Acabou então se envolvendo com as duas iniciativas do time local, ajudar e entender melhor o coronavírus que vem se espalhando aqui pelo país, né? Então esse pânico é quase inevitável diante dessas expectativas, acredita. Mesmo assim, as respostas estão chegando de forma rápida. Ribeiro afirma que os cientistas já entendem que, por enquanto, a taxa de mutação é baixa. O vírus da Itália, diferente do circulou na China, isso não significa que é mais ou menos perigoso. Resumindo, é um vírus que é uma gripe mais forte, obviamente tem que ter todas as preocupações, etc, mas não é um motivo pelo qual está acontecendo esse desespero, entendeu? Existem outras doenças que são instaladas, que nós vamos falar mais para frente a respeito dessas doenças que estão no Brasil, entendeu? E que não estão sendo cuidadas de acordo com a necessidade que elas têm. E nós vamos falar que estão sendo abandonadas, estão sendo colocadas de lado, entendeu? Por causa do coronavírus. E são muito mais graves e estão tendo muito mais mortalidades. E nós vamos falar sobre esse assunto agora. Negligenciadas, doenças infecciosas esquecidas e ainda atinge milhares de brasileiros. Assim como a febre amarela era encarada há muitos meses, né, como já tinha sido erradicada. Outros males são vistos como problemas de saúde pública que tinham sido superados,
que voltaram de novo com a hanseníase, tuberculose, leishmaniose, a doença de Chagas. São algumas das doenças que caíram no esquecimento da população, mas que justamente por isso ainda atinge milhares de pessoas. A tragédia da dengue continua, tá? As pessoas pensam o quê? Que a dengue foi embora? Não, tá? A dengue e é a doença hoje em dia uma das que mais matam no Brasil. Para ter uma ideia da expansão do problema entre janeiro de 31 e 31 de dezembro de 2019, de janeiro a 31 de dezembro de 2019, dados do Ministério da Saúde, foram notificados 1.544.987 casos prováveis de dengue. O número subiu, gente, não é brincadeira não, 488%, a maior registrado que em 2018. Só no estado de São Paulo, onde mora várias pessoas, né, com esse problema, foram constatadas 444 mil casos, 593 casos prováveis. Então, aí nesse caso, né, nós tivemos o ano passado, só para vocês terem uma ideia, 62 mortes relacionadas à dengue. E o número é crescente. Por quê? Porque agora se fala em coronavírus que aqui no Brasil não teve nenhuma morte, certo? As pessoas aí têm que ter os cuidados, tudo. Mas tem coisas acontecendo, gente, que são muito mais preocupantes e que o governo faz de conta que não existe. Eu não vejo uma campanha falando da AIDS, eu não vejo uma campanha falando a respeito de outras doenças aqui. A própria febre amarela teve todo aquele oba-oba aí, acabou, mas continua ainda matando pessoas, continua criando situações dentro do nosso país, entendeu? Como outras doenças que eu falei que retornaram. Por quê? Porque nós não temos um trabalho de prevenção, não é feito um trabalho sério, que nem no caso dessa doença, quando foi descoberto a doença lá na China, já deveria ter feito um trabalho nos aeroportos para contenção, para evitar que chegasse. Aí chegou no Brasil na época do carnaval. Alguém parou o carnaval? Não. E aí falam de parar o Brasil, parar os empresários vão sofrer as consequências de um vírus que não é tão letal assim, gente. Não é. Essa é a realidade. Não adianta o pessoal ficar falando que tem que parar o futebol, parar não sei o que, ficar todo mundo aí querendo parar tudo, e não é um vírus tão letal. Essa é a realidade. É um vírus que tem uma porcentagem de 1% de mortalidade. Sério, quase um pouquinho, 10 vezes um pouco do que o resfriado. Então, gente, me desculpa, alguma coisa está errada. Tem algum interesse escuso, oculto por trás disso daí para acabar com a paz mundial, criar uma situação, sei lá, na bolsa de valores. Eu não sei qual é o interesse, mas não é o problema do vírus. Isso daí tá bem claro na minha cabeça. É isso aí, estamos chegando ao final da opinião. Renato Galhardo Baires, o nosso novo programa. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo e os links com as matérias pesquisadas estarão na nossa descrição, para vocês também conhecerem um pouquinho mais a fundo de tudo que nós falamos aqui nesse vídeo. E até o próximo vídeo!